Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Vou ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ou melhor, capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Palavras do apóstolo Paulo. Sabe, meus irmãos, eu não brinco em serviço. Eu leio o que está na palavra. E estando na palavra, estou seguro que está certo. Eu venho de uma família que trabalha. Meu pai foi um homem de trabalho, minha mãe também. Toda a minha família foi de trabalho. E o apóstolo Paulo, ele era um militar, e como militar ele tinha uma vida muito boa. Mas ele, quando caiu do cavalo, por assim dizer, porque ele caiu mesmo, né? O Senhor Jesus Cristo falou com ele. E agora, quando ele se levantou, ele estava com o coração voltado para Deus. E vocês sabem o que o apóstolo Paulo passou na sua conversão. Depois, quando ele já tinha se tornado apóstolo, estava escrevendo à igreja. Ele disse que depois que ele saiu daquela igreja, Tessalônica, apareceu por lá uns que não queriam trabalhar. Qual era o mal deles? Não queriam trabalhar. E o apóstolo Paulo disse, olha, quando a gente esteve aí, nós ensinamos que quem não quiser trabalhar, não coma também. Aí não dá, né? Ele disse que eles andavam desordenadamente. Não tinham ordem em suas vidas. E agora o apóstolo Paulo estava reclamando o seu direito como apóstolo e reforçando o ensino da palavra de Deus. É o que ele estava fazendo. Agora, trazendo para os nossos dias. Hoje nós temos muitos apóstolos. Eu conheci um que ele se perdeu no céu. Foi ao céu e se perdeu e disse, pastor, eu não estou achando meu caminho de volta para a terra. Aí o pastor, outro espertalhão, falou assim,
Eu vou mandar fulano de tal. O fulano de tal tinha um nome do segundo evangelho. Não, do terceiro. Do terceiro. Eu vou mandar ele para trazer você de volta. E a igreja toda assistindo esse cenário patético. Eu diria que diabólico até, porque isso não existe. A pessoa ir ao céu, depois não consegue voltar. Porque ele foi de encomenda, ele só não pagou a passagem em dinheiro, né? Mas ele foi de encomenda, marcaram o dia e ele foi. Que se tornou depois uma piada. Eu mesmo encontrei esse apóstolo e brinquei um pouco com ele, né? Porque não é possível, né? Então hoje a coisa está assim. Um pastor da África ensinou o povo da igreja dele a comer grama. Se fosse aqui na América, ele ia para a cadeia. Porque a grama é algo contaminado com dejetos humanos e de animais também. E se a pessoa come a grama, o que acontece? Aqueles dejetos, aqueles germes entram dentro do sistema da pessoa e a pessoa pode ter graves enfermidades. Mas eles são assim, enquanto o povo estava comendo grama, o pastor estava assistindo, depois foi para casa comer bife, né? Eu tenho que dizer, né? Agora, recentemente, um pastor saiu com a maior de todas. Ele disse que foi ao inferno e matou o Satanás. Foi a maior brincadeira que eu já ouvi na minha vida. Esse pessoal não deixa nem o Satanás em paz. Vai lá no inferno perseguir o Satanás, levando em conta que o diabo não está no inferno. Ele não quer ir para lá. Não. Ele faz todo o esforço possível para não chegar lá. Mas eles dizem que ele está lá. Não leem a Bíblia e querem roubar o povo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele ensinou que a pessoa devia trabalhar. Hoje, existem muitos que querem comer. Eles querem comer, ter uma vida boa, carros importados, mas não querem trabalhar. Agora mesmo, quando eu terminar este vídeo, vou para o meu serviço, vou trabalhar. E há pessoas que dizem que eu endeuso o trabalho. Não! Eu estou indo pela Bíblia. Vai ter com a formiga preguiçoso. Talvez estes que me criticam sobre o trabalho é porque são vadios de primeira espécie, né? Estes não podiam andar com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, aonde ele ia, levava os pergaminhos e as ferramentas para trabalhar. Então, hoje, a igreja entrou por caminhos tortuosos, que entraram vigaristas das piores espécies. Entraram homens que as autoridades dizem que são formadores de quadrilhas de bandidos, comprando arma de grosso calibre e vendendo também. Você já imaginou que perigo que a igreja do Senhor está? E uma jovem entrou em contato comigo e disse que foi na minha igreja, né? Lá no Brasil. E ela queria saber sobre a doutrina e uma coisa e outra. E primeira coisa que o pastor perguntou: você tem casa? Você tem carro? A moça, que era uma moça simples, mas era estudada, ela era preparada para a vida, ela disse: se eu tenho casa ou tenho carro, eu não vou lhe dizer, que eu não vim lhe pedir nada. Quer dizer, o pastor podia dormir sem essa, né? Quer dizer, eu chamo de pastor por educação, mas ele não tem chamada divina.
Ele está lá porque o pai dele botou, o tio dele botou, o irmão, o amigo, ele comprou, coisas dessa natureza. E agora a igreja passa por momentos dificílimos. Por quê? Porque aos obreiros não foi ensinado sobre sociedades secretas que estão infiltradas na igreja. Há 30 anos atrás, eu disse alto e bom som para quem quisesse ouvir, que aqui na América, por $2.000, o sujeito era pastor da Assembleia de Deus, por 3.000 era batista e por 5.000 era muçulmano. Parecia brincadeira, mas agora já tem uns que já se bandearam para o outro lado. E eu tenho muitos conhecidos muçulmanos, converso com eles toda semana. E eu disse de brasileiros que estão se bandeando para o islamismo só para ganhar dinheiro. Sabe o que o muçulmano me respondeu? Todo dia a gente sofre com isso, com pessoas que se infiltram no nosso meio só para ganhar a vida. Quer dizer, até entre os muçulmanos tem falsos do nosso grupo que entram lá. Um dos que se bandeou para o lado de lá, ele disse que ele está feliz porque agora conhece a doutrina do Deus verdadeiro. Sabe o que eu digo? Ele não mudou nada, ele continua o mesmo homem de antes, porque ele está no mundo islâmico por dinheiro. E diz ele que a religião dele é uma coisa maravilhosa, de paz, de alegria. Mas quando você estuda história da igreja, estuda sobre as cruzadas, as contendas entre os cristãos são de dezenas, centenas de anos, mais de 1000 anos se degladiam. Chegou um ponto, meus amados irmãos, que os cristãos tiveram que empunhar a espada e ir para a guerra com espadas para defender a sua fé. Chegou um ponto que não tinha mais homens para morrer nas batalhas. Foram as crianças. A famosa cruzada das crianças. Levando em conta que o muçulmano também será abençoado por Deus, a gente percebe que a igreja está muito fragilizada na área do ensino. Eles deveriam lutar com todo esforço para ganhar estas almas para Deus. Mas eles não fazem. Muitos pastores indo para a praia dos nudistas, outros vão passear, outros trocam de carro, muitas vezes no ano, carros importados. Mas vocês pagarão por isso. Vocês pagarão. O juiz de toda a terra ele tem um caderno que está anotando tudo. E no grande dia, eu não sei como é que você vai fazer para dar conta desse dinheiro. E alguém me pergunta, e esse tipo de gente é ateu? Não! Ateu não faz isso. Ateu não se vale do nome de Deus para roubar o povo. Ele não faz isso. Na verdade, há muitos obreiros que são obreiros de verdade. Eu conheci pastores da melhor qualidade. Conheci homens de fé, homens de humildade, homens que ao saírem desta vida, eles não tinham nada. Talvez o maior pregador de todos os tempos foi Dwight L. Moody. Ele era um vendedor de sapatos em Boston. Eu morei nesta cidade. E um dia ele viu 2 homens conversarem e um disse para o outro, Deus está procurando um homem. Ele disse, eu vou ser este homem. E começou a evangelizar e se tornou conhecido no mundo inteiro.
Mas quando ele estava para morrer, ele estava vindo de campanhas evangelísticas e alguém disse para o maquinista: sabe quem está a bordo do nosso trem? Ele disse: quem? Dwight L. Moody, o pregador. Ele disse: verdade, eu devo muito a este homem. E ele está à morte, disse o seu amigo. Ao chegar em casa, ele não vai resistir. Ele disse: pois eu vou acelerar o trem o mais que eu puder e botar lenha e lenha e lenha para o trem andar mais rápido para ele chegar em casa para despedir-se da família. E antes de se despedir da família, Dwight L. Moody, o maior pregador de todos os tempos, disse: a minha família vai ter que confiar em Deus assim como eu confiei, porque eu não estou deixando nada para eles. Só o exemplo de vida. Esta é uma grande verdade. Deixar o exemplo de vida. Então, meus queridos irmãos, estamos nos tempos finais. Vamos abrir os olhos, abrir a Bíblia, abrir o coração, abrir a nossa mente e pregarmos o Cristo crucificado. Aí estaremos fazendo a obra de Deus. Eu dedico este vídeo à nossa irmã Laura de Goiânia, que é uma serva do Senhor que abraçou recentemente o Evangelho e vê os meus vídeos e entra em contato comigo. Sou muito agradecido a todos vocês que me ouvem em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém. Muito obrigado a todos vocês.